5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Minha querida e linda turma de terceira série de História, a aula de hoje tem no tema de abertura uma homenagem a todos os professores que estão se reinventando, alguns virando a mesa de lado para fazer de quadro, gastando a própria energia elétrica, a internet e a paciência da família toda para levar até vocês uma super aula revirada e reinventada. Aí, muito legal! Na aula passada, passamos pela queda do Império Romano do Ocidente e agora vamos para a evolução da Idade Moderna. Vamos passear pelo Renascimento e suas fases, os seus principais expoentes e muito mais. Vamos saber o que é 300, 400, 500. Vamos para as mudanças, as transições, vamos passar por Lutero, Calvino, o rei Henrique VIII e muito mais. Antes, contudo, todavia, entretanto, vamos falar sobre como é que vai ser a prova de vocês. Essa segunda avaliação de vocês, peguem a dica, ela está totalmente baseada na videoaula anterior e principalmente na de hoje. Eu preparei de forma que será bem agradável, serão 10 questões apenas com respostas V para verdadeiro e F para falso. Então, mãos à obra! No período que foi conhecido como Alta Idade Média, uma forte crise abalou a estrutura do feudalismo. Nós vimos isso na aula anterior. Até então, era um modelo social e político. Também era um modelo econômico e ele estava vigorando no continente europeu. Esse modelo, que era descentralizado, ele estava baseado nas relações de fidelidade e servidão. Basicamente, um modelo agrário. E ele foi, como eu disse na aula anterior, sacudido por uma necessidade de se ampliar o mercado com a chamada centralização política e econômica. Essa grande necessidade de ampliação de mercado, ela parte de um novo segmento social, a burguesia. Essa classe social apoiou famílias que vieram da nobreza para começar um processo de centralização, que aí deu origem ao que nós chamamos de estados novos, estados modernos. Bom, não foi só no plano político que aconteceram essas transformações. Também no plano cultural, o homem moderno, ele era diferente daquele homem da Idade Média. No plano cultural, nós devemos isso principalmente a essas transformações culturais desse período de transição, o renascimento artístico e a reforma protestante. Bom, o período que compreende os séculos XV e XVI pode ser entendido como um período de transição, como eu falei, para nossa Idade Moderna. Nossa não, essa aqui. Esse período, ele significa uma ruptura com a tradição cristã, que se fortaleceu muito durante aquela Idade Média que nós estudamos. Essa tradição, ela era fundamentada em Deus, que colocava Deus no centro de todas as coisas. E esse costume medieval foi chamado de teocentrismo. A crise que teve nesse período medieval, ela não chegou a significar só um abalo desse modelo do feudalismo, mas também desse costume teocentrista. Então, começou-se a valorizar mais o homem, e o período em que o homem passou a ser mais valorizado foi conhecido como humanismo. Isso mesmo. A valorização do homem, ela acabou influenciando na liberdade e na criatividade de uma série de artistas. E é justamente nesse momento em que se rompe com a chamada visão sagrada e teológica na arte, na produção literária, no teatro e também nos valores da própria sociedade. Bom, essa ruptura com esses costumes e a visão de mundo, que era conhecida na Idade Média, acaba influenciando um montão de artistas da Europa. Esse novo momento das artes ficou conhecido como
renascimento artístico e cultural, porque, na verdade, a arte realmente renascia depois de um longo período do medieval, onde houveram poucas produções. É costume se chamar, de forma errada, Noite dos Mil Anos. A gente vê que esse termo é pejorativo, porque na Idade Média, e não na Idade das Trevas, houve sim uma grande produção artística e cultural, mas ela era pautada em outras características, dentre as quais nós vimos o teocentrismo. O Renascimento ele pode ser dividido aqui, em três etapas, que são o Trecento, o Quatrocento e o Cinquecento. Algumas pequenas variações podem ocorrer, mas nós devemos assinalar que o berço do Renascimento é mesmo a Itália, por conta da grande presença de nobres mercadores que patrocinavam esses artistas. É isso mesmo. E essa prática foi conhecida como mecenato. Na fase do Cinquecento, com a crise de mercado que afetou a Itália por conta das grandes navegações, o Renascimento ele se espalha por outras regiões da Europa, como por exemplo a Espanha, a Holanda, a Inglaterra. E olha só que interessante. O Leonardo da Vinci, eu até coloquei o nome dele ali no quadro, talvez ele seja o nome mais conhecido desse período renascentista. Claro, tivemos outros importantes artistas desse período, como por exemplo Giotto, Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo e o William Shakespeare, além do Miguel Cervantes e outros grandes que fazem parte desse período do Renascimento. Bom, assim como essa mudança de pensamento do homem moderno, ele, além dele afetar essa produção artística, as questões religiosas, elas passam a ser discutidas com o intuito de se obter uma renovação dentro da Igreja Católica. Bom, desde o nascimento da chamada Idade Média e por sua vez a consolidação da Igreja Católica como a principal igreja na Europa, uma série de práticas e vícios começaram a se espalhar por todo o território europeu, literalmente manchando aqueles ensinamentos que eram primordiais do cristianismo. E essa Igreja Católica, ela combate uma série de práticas e seitas que eram literalmente contrárias aos chamados dogmas católicos. E a principal arma dos católicos foi a Inquisição. Nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, um movimento de reforma surge dentro da Igreja Católica, que deu origem a outras igrejas, que foi chamada depois de protestantes. Isso mesmo. As leis e tradições que não podem ser quebradas dentro da Igreja Católica é que são chamadas de dogmas. E para se seguir a Igreja, é preciso seguir esses dogmas. E naquele tempo, quem não seguisse esses dogmas poderia ser perseguido e até mesmo executado pela Inquisição. Mas a Igreja Católica, com o passar do tempo, ela começa a literalmente violar os seus próprios dogmas. Eles corrompem de tal maneira que eles acabam beneficiando muitos membros da própria eclesiástica. O perdão passa a ser vendido. Muitos membros da igreja colocavam os próprios parentes dentro do clero para poder obter benefícios, e objetos comuns eram vendidos como se fossem sagrados nas igrejas, para que a igreja pudesse enriquecer às custas do povo. Uma das figuras mais simbólicas que começa a criticar essas violações, essas práticas da igreja, foi o Martinho Lutero. Isso mesmo. Esse alemão, ele era considerado um forte crítico de muitos aspectos atrasados da Igreja Católica. Ele teve a petulância de publicar 95 teses e ainda colar na porta da igreja da cidade de Wittenberg. Ele inicia um movimento de reforma que viria a influenciar uma série de outros movimentos, mesmo que os outros divergissem em alguns pontos. Bom, a briga do Lutero ele se expande não só na Alemanha, mas com boa parte da Europa, e leva a um forte confronto religioso na região do Sacro Império Romano Germânico. Mas
com o apoio de uma parte da nobreza, os luteranos eles conseguem estabelecer um período de paz que foi conhecida como Paz de Augsburgo. E esse tratado de paz é conhecido pelo seu princípio de tolerância religiosa, que fala cada rei com sua religião, que eles chamavam de cujus regio aegius religio. Que legal, né? Bom, e o calvinismo, hein? O João Calvino, ele tem uma atuação muito importante no chamado combate às violações que foram praticadas pela Igreja Católica lá na Suíça. As ideias dele se espalham por outras regiões da Europa, como, por exemplo, na França, onde são chamados de huguenotes, e tendo uma relação muito importante com a invasão francesa no Rio de Janeiro, isso mesmo. E também na Inglaterra e na Escócia. Eles são chamados de puritanos na Inglaterra e presbiterianos na Escócia. E apesar de combater a Igreja Católica, assim como Martinho Lutero, o Calvino ele possui uma grande divergência em relação à reforma do alemão. O Calvino acreditava na teoria da predestinação, ou seja, que todo indivíduo ele já nasce predestinado a ser salvo ou não. Para se salvar, o indivíduo deveria trabalhar, porque era somente o trabalho que limpava a alma. Já o Lutero acreditava que a salvação viria pela fé. A Inglaterra, nos séculos XVI e XVII, ela acabou sendo palco de uma série de transformações políticas, sociais e religiosas, por conta do rei Henrique VIII. Ele foi, digamos, o responsável pela maior transformação na Igreja da Inglaterra, por conta de um casamento que não andou muito bem sucedido com a Catarina de Aragão. O rei Henrique VIII, ó que legal, o rei Henrique decide se casar novamente, desta vez com Ana Bolena. Aí o Papa Clemente VII, ele não aceita anular esse casamento. E por conta dessa atitude do Papa, o Henrique VIII assina o chamado Ato de Supremacia. Isso mesmo, ele rompia de vez as relações com a Igreja Católica e acabava fundando a sua própria igreja, que ele chamou de anglicana. Ele tinha outros interesses em romper com a igreja, como por exemplo, ele queria tomar as terras dos clérigos e ampliar a sua produção agrícola por toda a Inglaterra. Bom, também chamada de Contra-Reforma, uma reforma que teve na Igreja Católica, foi um movimento que teve início lá no final da Idade Média, por conta de uma série de movimentos heréticos que se fortaleciam na Europa. Com o fortalecimento das igrejas protestantes na Europa, esses clérigos eles perceberam a necessidade de uma revisão nas práticas eclesiásticas. Mas a tomada de ações mais incisivas contra a fragmentação do poder religioso só se desenvolveu mesmo depois da formação de um concílio na cidade de Trento, que ficou conhecido como Concílio de Trento. Uma das principais medidas tomadas pela Igreja foi no período da Contra-Reforma, em estabelecer o Tribunal do Santo Ofício e a criação do Index. O Index era uma espécie de lista que continha os livros que eram proibidos pela Igreja Católica. Então, não bota exclusivo, meu filho, não dá trabalho para fazer. Um grande beijo no fundo do seu coração, um grande abraço e não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do professor Cláudio Neto. Então, até a próxima. Não se esqueçam que nós estamos em quarentena e nós não estamos em férias. Muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Professores de todo o Brasil, recebam o meu carinho, o meu abraço e o meu até breve. Quiero